noite. Hoje no Falando de Trade, né, nós vamos aí analisar o mercado da sexta-feira para planejarmos as nossas operações de amanhã. Então, o vídeo aí, dia 13 de junho, né, são aí 21 horas e 7 minutos. E vamos aproveitar para falar um pouquinho também das novidades aí, das atualizações que nós tivemos aí no nosso Trade System. Bom, já somos mais de 150 pessoas utilizando aí o Trade System, né? O operacional, que é composto aí não só por indicadores, mas também com algumas regras de colorações que em conjunto, né, nos facilita, nos ajuda na identificação dos melhores locais de trading e também para fazer a leitura aí, do contexto de mercado, né? Então, o gráfico é muito colorido, mas cada cor, na verdade, tem um grande significado, porque ele vai fazer a semi-automatização, que eu costumo dizer, né? A gente não está operando com robô, né? Mas meio caminho já é andado, né? Porque as cores são análise, né? Em conjunto aí, a união de indicadores, né? Que fazem essas colorações e cálculos matemáticos que, assim como a gente utiliza aí o semáforo, né, e o apelo visual, ele é utilizado na parte de gestão, exemplo do método Kanban, enfim, né, desenvolvido lá pela Toyota lá, na década de 50, né, e tomou a visibilidade que a gente tem aí, utilizando até hoje, né, é adotado até em outros sistemas de gestão, como o próprio Scrum, enfim. A questão dos apelos visuais, dos cartões, né, post-its coloridos, enfim. E aqui também não é diferente, né, isso auxilia muito na tomada de decisão, porque a gente sabe que cada cor está trazendo para a gente já uma prévia análise. Basta, nesse caso, a gente conhecer, né, o que cada cor está querendo dizer, fazer a união e fazer essa leitura e tomar aí as melhores decisões. Então, cada cor, né, a gente vai falar um pouquinho aqui para resgatar, ela não funciona isoladamente, mas a gente tem que entender aí o contexto. Então, eu vou aproveitar aí para mostrar o conteúdo da pasta, agora está atualizada, né? Então, quando você baixa a sua pasta lá do Trade System 3M Pro, o que você vai encontrar? Qual é o conteúdo da pasta? Que esse conteúdo já foi atualizado hoje, já está na Hotmart atualizado, né? Está no Google Drive também atualizado para aqueles que fizeram aquisição via lá o Google Drive, né? Link direto. Então, o contexto aí, né? Ou seja, o conteúdo, melhor dizendo, da pasta agora. Então, a gente vai aproveitar aí e já tira dúvidas, né, dessas novas funcionalidades. Tem lá a pasta planilhas, né, onde dentro dessa pasta nós temos algumas planilhas que temos aí um resumo de candlestick, né, controle de gastos, controle de opções, um resumo de figuras gráficas, um monitor de tendências de mercado, né, que é esse que eu compartilho com vocês aí praticamente todos os dias no Instagram, né, o perfil de risco do trade, simulador de mini contratos e um wallet, né, uma carteira para quem quiser acompanhar e controlar, né, fazer a gestão das suas criptomoedas, tá? A gente pode utilizar esse modelinho aí para vocês. O que mais que a gente tem? Um cupom aí de desconto, Domine Candlestick, né, em 7 dias, que é um treinamento, sai a 50% de desconto, bem baratinho aí, praticamente um Big Mac aí, um trio, né? Tem um e-book, né, Domine Renko, gratuito, tá? Tem um e-book guia completo do trade lucrativo que tem mais de 230 páginas, tá? E sai de graça, tá? Menos de R$2, porque é um cupom de 90% de desconto, né? Porque na verdade é praticamente um curso, né, sobre Renko. Tem pouco material no nosso país aí, no nosso idioma, que dá uma importância ou uma atenção para a utilização do gráfico Renko. E eu fiz essa pesquisa, né, essa lição de casa e com a experiência de uso, enfim, casos de uso, eu montei esse material aqui com mais de 230 páginas, né, falando exclusivamente não só sobre Renko, mas
sobre toda a jornada aí de quem está chegando na bolsa aí para poder operar no mercado e por que não operar utilizando o gráfico Renko. Temos aí nosso manual do Trade System, tá? Então a regra de coloração, o indicador, né? Os indicadores, né? O setup, como você queira chamar, ele conta com um manual de instruções, né? Desde a instalação passo a passo e dizendo que tipo de regra você vai utilizar em qual indicador, para que serve, como é que ela foi feita. Tem links, né? Com exemplos de vídeos. Depois eu abro o manual e mostro. E vamos ao que interessa, né? O Trade System é composto por dois indicadores, tá? Que é o indicador de sentimento e o indicador de tendência primária, que tem esse nome, índice de sentimento e índice de tende prima. Tá? E ele é composto por algumas regras de colorações. Tá? Temos aí a regra de coloração Sent Day, né? Que foi atualizada hoje, né? Atualizada hoje não, né? Foi atualizada na sexta-feira e hoje eu coloquei aí, disponibilizei para todas as pessoas que utilizam. Eu mandei um e-mail, né, informando da atualização e enviando as novas regras, tá? A Sent Day, né, que deve ser aplicada no indicador índice sentimento, e a Tend Day, que deve ser aplicada no indicador índice tendência primária, tá? Tem aí a regra de coloração 3M Pro R, que é para ser utilizada no gráfico de Renko, tá? Pode ser utilizada em qualquer ativo, né? Então pode ser utilizada tanto para índice, como para dólar, como para ações, tá bom? Então, e opções, se ela já tiver com mais da metade do seu tempo aí até o vencimento, né? A gente consegue também dar uma analisada aí, tá? Com a série histórica, mas dá para analisar o ativo aí, tá? Não importa aí o tamanho, né? Lembrando que a gente recomenda a utilização do Renko 21 no índice e 9 no dólar, ao qual foi feito o parâmetro ao qual a gente utiliza, mas não impede de usar outros tamanhos, tá? E a regra de coloração 3M Pro C, né? Que é para candlestick, né? Que ela foi parametrizada e é utilizada no gráfico de 5 minutos, onde a gente consegue emular pelo menos 3 telas utilizando nesse tamanho, né? Tamanho é Renko, né? Nesse time frame aí, tá? Então, também nada impede que se use em tempo maior ou menor, mas você tem que fazer a correlação dessa emulação de cada tempo, né? Ou seja, que cada barra, né? Que cada candle, melhor dizendo, ele tem ele tem o tamanho não, ele tem uma duração, né? É o hábito do Renko, então ele tem uma duração, tá? Então é importante essa observação e tem a regra OBV. A gente tem um indicador OBV, mas aqui a gente tem a regra de coloração OBV, que a gente consegue aplicar elas em outros indicadores e nos auxilia bastante. Bom, tirar dessas dúvidas aí, que às vezes tem muitas perguntas aí, né? Então, e lembrando, né? Tem um manual completinho aí explicando sobre isso. Vamos abrir aqui o manual, depois a gente volta lá para o gráfico. Então, no nosso manual 3M Pro, Trade System, então tem todos os informativos, o que é uma regra de coloração, né? A questão do bônus lá, ou seja, cupom de desconto, né? Para aquisição do e-book, desconto para aquisição do curso, né? Principalmente para quem está chegando no mercado financeiro agora ou quer aprender um pouco mais e não quer dispor de altas quantias ou investimento em algo que talvez vocês não se adaptem ou não queiram, né? Ainda mais chegando no mundo do day trade, geralmente a porta principal de entrada é mini índice, mini contrato, pela acessibilidade do valor para você começar a montar suas operações, mesmo que seja uma das modalidades mais complexas, né? E que demanda aí um conhecimento mais apurado, mas esse treinamento, tá? Apesar de ser muito barato,
né, acaba a nossa cultura brasileira, né, a gente acaba rejeitando aquilo que é barato, né, por entender que não tem valor, né? Não necessariamente as coisas que têm um valor alto, né, na verdade um preço alto, elas têm valor, tá? Então, na verdade, o objetivo é oferecer muito conteúdo, né, de qualidade, né, experiência, mais a parte didática, né, e que proporcione aí um conhecimento que te leve aí pelo menos ao nível intermediário. Não existe nenhum treinamento, né, nenhum curso ao qual você vai sair avançado, né, ou profissional, porque você tem que ter tempo de tela, você tem que ter suas próprias experiências, né, as suas próprias dores, né? Então eu acredito que o curso, né, por exemplo, no caso aqui de R$ 90, que são 2 lanches aí, uma pizza gigante, sei lá, vai te levar a um nível intermediário, assim como se você for pagar um treinamento de R$ 2.000, R$ 1.500, até R$ 5.000, acreditando que esse valor vai te tornar profissional, né, ou vai te deixar avançado. Não necessariamente, né? É aquela velha máxima, né, que a gente sempre escuta aí, a mais quem é da área de educação, como eu, não é a escola que faz o aluno, né? Então, hoje em dia, o conhecimento está disponível para todos e vai depender, né, do seu mindset, né? Se é um mindset de crescimento, eu acredito que esse material vai te ajudar bastante e você tem acessando, né, pelo um valor bem pequenininho, ou seja, até com 50% de desconto, você vai pagar aí R$ 40, tá? Depois de adquirir o Trade System, e vai ter acesso a um treinamento completo aí. Ainda tem o e-book, né, também, que é praticamente um curso, tá? Enfim, a gente não está aqui para falar disso, mas só lembrando que existe esse conteúdo aí, né, que vocês podem acessar, foi preparado aí para ajudar realmente na jornada de quem está ingressando no mercado. Então, orientações sobre a regra de coloração, né? Tem um tutorial da instalação que está lá no canal do YouTube, né? Quem não segue aí o nosso canal aí, então, né, se puder se inscrever aí, vocês vão estar recebendo sempre notificações aí, os vídeos de atualizações, né? Então, e acompanhar, né, nosso crescimento, a nossa evolução, tá? Tem alguns vídeos operacionais de como usar a regra de coloração, vídeos educacionais sobre a regra de coloração, explicando, né, o que é cada cor, né, no nosso Trade System, né, o que significa cada cor, né. A regra de coloração OBV, tá? Ela é indicada para o indicador Ichimoku Cloud, o MACD ou MACD, né, para o estocástico, né, no Renko ou médias móveis, enfim. São alguns exemplos, não esgotando tudo, né, aquilo que a gente utiliza, né. A regra de coloração Tend Day, ela é indicada para o indicador Ind-Tend, né, aquele Ind tendência primária, e vai plotar ajuste sobre ajuste D-1, colorindo a primeira barra do histograma do dia, tá? Indicando tendência primária de alta, vai plotar um verde-limão, ou tendência primária de baixa, vai plotar o fúcsia, né, ou lilás ou roxo, como você preferir chamar. Além de plotar barra a barra, o fechamento sobre o ajuste do dia, indicando alta, né? Vai plotar verde, e baixa vai plotar vermelho, né? Vai pintar. A regra de coloração Cent Day é indicada para o indicador Ind Tend Day, aquele Ind tendência, né? Na verdade aqui está até errado, é Ind Cent, né? É o Ind sentimento, tá? Aí tá certinho aqui, foi no manual aqui, depois eu corrijo, tá? E vai plotar o fechamento sobre a VWAP diária, tá? Colorindo barra a barra, indicando o sentimento de alta verde ou sentimento de baixa vermelho, tá? Então quando tiver acima da VWAP, verde, abaixo vermelho. Depois eu mostro lá no gráfico. Além de plotar barra a barra divergências do momento, né? Ou seja, o RSI, com os pivôs de alta, boxe azul, e baixa, boxe amarelo, indicando divergência de alta azul e baixa amarelo. Essas atualizações eu fiz, vamos voltar lá para o gráfico. Eu achei pertinente, na verdade dizendo, essas atualizações, que às vezes
quando se adquiria lá o Trade System, gerava algumas dúvidas, porque antes a gente tinha um indicador de tendência, eu tinha o Trend Day, né, tendência primária, e o Intra Trend Day. Por quê? Dependendo do perfil de cada um, às vezes eu só quero saber a tendência primária do dia. Então a gente sabe, a tendência primária é ajuste sobre ajuste, né? Tanto do índice como no dólar. E o que acontecia? Ele só plotava a primeira barra, né? Ele só plotava a primeira barra do histograma e a restante ficava tudo preto, né? Como a gente indica ali, ficava ali tudo preto aqui, tudo. A gente usa o fundo preto, né? Enfim. E gerava essa dúvida. Só que tinha uma outra regra de coloração para colocar, né? Aí seria um outro histograma, né? Ficariam 3, né? E que seria a barra, né? Fechamento, né? Do preço sobre o ajuste do dia. Então, fechou acima do ajuste, né? Ia se mantendo o indicativo do mercado de alta, né? E fechou abaixo do ajuste, buscar operações de venda, tá? Isso no momento, então, isso de acordo também com o contexto que estivesse acontecendo. Mas eu vi que às vezes estava gerando algumas dúvidas, principalmente para quem está chegando no mercado agora. E não é bom ter dúvidas, né? Ainda mais se falando de dinheiro, né? Iniciando operações aí na bolsa. Bom, e depois eu percebi também que havia alguns questionamentos, né? Sobre a questão do estocástico, né? Da utilização. Muitas pessoas também não estavam familiarizadas com a utilização do indicador. E o que eu achei por bem? Eu juntei, né, aquelas duas regras em uma só, né, aquela da tendência primária. Então, na tendência primária agora de vocês, né, o que tem? Já tem a tendência primária do dia e a tendência barra sobre o ajuste. Na prática, o que isso significa dizer? Que quando abrir o pregão, a primeira barra do histograma ela vai plotar, ou seja, ela vai pintar verde-limão ou fúcsia, né? Que é esse lilás aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, pintou fúcsia, né? Pintou lilás, se quiser chamar assim. Por quê? A tendência primária é de baixa, do dia, dizendo o seguinte, que o ajuste de hoje para o contrato do mini índice é menor do que o ajuste do pregão anterior. Então a gente já tem um viés, né, a princípio, que seria um mercado baixista, tá bom? Seguindo a linha de raciocínio, né, de entendimento de ajuste sobre ajuste, tá bom? Então você já tem esse indicador. E depois vem o que interessa no intraday, não que isso não interesse, né? É um marco que a gente já fica esperto ali. E depois ele vem plotando barra. Então, se o preço ficar acima, né, do ajuste do dia, ele vai plotar verde, como plotou aqui. Se ficar abaixo, ele vai plotar vermelho, passou para baixo. Tá? E o que a gente consegue entender? Pô, o viés do dia era de baixa. Aqui ele passou para cima. E aí eu olho para cima aqui do nosso indicador. Né? O que eu tenho? Eu tenho um viés baixista do dia. Né? Esse aqui operando na abertura. Eu estou dentro da nuvem. A gente sabe que a gente não opera dentro da nuvem. Então eu já tenho outro alerta. Poxa, o viés é a tendência primária de baixa. Beleza. Plotou verde, eu vou comprar? Negativo, né? O que está acontecendo ao meu redor? Né? Eu tenho um pivô de baixa, um boxe amarelo. Dentro da nuvem. Numa tendência primária de baixa, que é a tendência do dia. Eu vou esperar a próxima barra, né, do histograma e esperar o próximo boxe do gráfico. Tá? E o que aconteceu? Plotou vermelho, né? Por que plotou vermelho? Indicativo de que eu acabei de perder a VWAP. Opa, assim, aí acende outro alerta, né? Então, o viés da tendência primária de baixa, perdi a VWAP, perdi a nuvem. Aqui já tinha um tradezinho, né? Pequeno, né?
mas tinha. Então, tradezinho de 200 pontos aqui, só nessa leitura de contexto. E olhando para baixo, agora eu vou falar do indicador de sentimento, né? O que o indicador de sentimento estava falando, né? Que eu tinha perdido a minha VWAP, né? E aqui no indicador de tendência primária, o meu nível de preço, meu fechamento também estava sendo abaixo do ajuste. Então, confirmando a princípio a questão da tendência do dia. Então, é importante a gente observar esses sinais, tá? Mais à frente, né, tem outros indicativos que a gente tem que observar. O que nos auxilia? Aí eu já tive um pivô de alta, né, um boxe azul. O que o meu histograma falou na tendência primária? Continuo, né, abaixo do ajuste do dia, o nível de preço, mas teve um pivô. O que fala lá embaixo para mim o sentimento? O sentimento fala assim, cara, ele plotou azul, né? Então ele está indicando o seguinte, olha, tem uma oportunidade de uma comprinha de risco aí, né? Porque eu estou abaixo da nuvem. E olhando mais para baixo, eu estou saindo da região de sobrevenda no meu estocástico, então tinha outro trade aí que eu podia fazer com todas essas confirmações. É um trade que tinha que se estender muito? Não, o alvo curto, porque a gente está muito próximo ali da nuvem, né? Ele está entrando para a nuvem, então nessas ocasiões assim, o que eu recomendo? 2 boxes para frente, né? Então está falando de trades aí, scalps praticamente, né? De 200 pontos, tá bom? Mais à frente, o que aconteceu? Para a gente entender como é que funciona a leitura. Boxe amarelo, fechando ali abaixo da nuvem. Eu olho para baixo no meu indicador de tendência primária. O que ele está dizendo? Estou confirmando lá o viés baixista do dia, da tendência primária. Eu fechei abaixo do ajuste. Perdi o cume inferior da nuvem. E o meu sentimento? O meu sentimento também é de baixa, né? Gerando um boxe amarelo, dizendo o seguinte, eu também fechei abaixo da VWAP. E ele fala assim, e a gente olhando para o estocástico, né? Ele não cruzou, tá? A região de sobrecompra, mas ele está próximo de 80 também. Então, eu tenho uma oportunidade de também fazer mais uma vez um trade curto. Recomendação, 200 pontos, o mercado estava estranho. Então, a gente vai gerenciando assim, né? Então, assim que funciona aí a leitura para a gente saber exatamente o que eu estou fazendo. E pode perceber que durante todo esse pregão, o mercado ele veio nessas oscilações caindo, né? Caindo. Confirmando aqui pelo nosso histograma a baixa e algumas oportunidades de compra de risco, tá? Como essa aqui e como essa aqui, tá bom? Então agora com essas atualizações eu espero estar podendo ajudar mais, porque aí aquela leitura do estocástico, tá? Para quem não usa o indicador, vai estar sendo auxiliado aí pelo indicador de sentimento que ele conta com o RSI. Não é o estocástico lento, não é o que a gente usa no nosso trade system, mas tem alguma coisa aí que já dá um auxílio, né, para você filtrar. A gente consegue filtrar as divergências aí, tá? Por exemplo, eu tive um boxe amarelo, eu estou abaixo da nuvem. Surgiu o boxe amarelo, vou vender? Não. Se eu olhar para baixo do meu sentimento, eu tô com ele plotou uma barra, né, no meu histograma azul, deu uma divergência aqui, né? A despeito de eu estar embaixo da região de sobrevenda, o que ele está dizendo? Sobrevenda, a gente tem que aguardar cruzamento para cima da área do nível de 20. Então eu não vou vender aqui porque o mercado ele vai procurar a qualquer momento reverter. Então esse tipo de leitura me ajuda a evitar a tomar stop desnecessário, tá? Mesmo que aqui foi inevitável um stop, tá? Por quê? Né? Aqui nós
né, estávamos ali, deu um boxe azul, né? Então a gente tem que aguardar o próximo boxe, né, para saber se tem a confirmação daquele movimento. O próximo boxe foi um boxe amarelo e deu divergência aqui. Então a gente não faz nada, não vai vender, porque estava dando divergência de compra. Eu espero o próximo boxe, deu um boxe azul. Boxe azul, barra azul. A gente vai esperar o próximo boxe. Qual o próximo boxe? Boxe amarelo. Histograma deu vermelho, então era uma operação de venda, tá? Aqui, se entrou e não esperou a confirmação do próximo boxe, tá? Foi estopado. Porque aqui, né, assim, a gente não tem como ter 100% de assertividade. Uma hora ou outra, né, o mercado é soberano e a análise técnica ela não vai ter como suportar movimentos, mesmo que a gente entenda que no momento ali aconteceu isso porque o estocástico ele saiu da região de sobrevenda, né, cruzou para cima do 20, né, e eu tinha o boxe azul. Se eu entro no fechamento desse boxe, olhando para baixo aqui, somente dizendo, ele cruzou para cima, vai embora. Mas não foi o que aconteceu, né? O mercado voltou aqui um pouquinho, depois voltou de novo, né? Ou seja, aí aqui a operação foi estopada, tá? Se, né, espera a confirmação do próximo box, aí evitaria essa perda porque a gente já teve aqui a divergência. Então, agora, né, com esse filtro a mais aqui no indicador de sentimento, a gente vai evitar esse tipo de stop, né? Então, acredito que a gente vai aumentar aí a nossa assertividade aí em pelo menos 10%, né? Eu acredito que sim, né? Então, nesse dia, né, não deu para filtrar isso, né? Não deu para filtrar isso porque estava usando ainda a regra antiga, né? Mas eu acredito que amanhã a gente já vai ter aí uma boa, um bom resultado com essa atualização, tá? Com essa atualização aí da regra. Bom, no finalzinho, né, olhando para cá, o pivô de alta, boxe azul, né, fechou acima do cume inferior da nuvem, né? É um trade, não é um trade clássico no sentido de estar comprando acima da nuvem, mas eu estou cruzando o meu estocástico, estou acima da região de sobrevenda e eu tive meu indicativo aqui também na minha barra, né, confirmando, e no próximo box confirmando também azul. Então, melhor esperar, né, pelo menos 300 pontos aí nessa operação, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, um vídeo rápido aí só para tirar dúvidas aí com relação a essas mudanças aí no indicador, que eu acredito que vai facilitar muito, né, o nosso dia a dia aí. Então, vamos ver aqui no dólar. Tá? No dólar a mesma coisa. Então, lembrando, né, a primeira barrinha do dia, né, vai ser a tendência primária, né, do dia. Se tivesse aqui verde-limão, né, estaria dando aí uma tendência primária de alta. Tá? A tendência primária do dólar, né, era uma tendência primária de baixa, só que o dólar, né, ele reverteu isso, né, ele reverteu essa tendência primária, tá, e foi embora. Pode ver que ele se comportou o dia inteiro, né, acima da nuvem, né, e o nosso histograma de tendência é totalmente fechando sempre acima do ajuste do dia, né. Então, o que a gente tem que entender como máxima? A tendência primária do dia hoje, né, a tendência primária, o ajuste de hoje é menor do que o ajuste de ontem, o mercado vai cair?
Não necessariamente, ele deu um viés ali, né, que a princípio estava indicando, poxa, se o ajuste de hoje é menor do que o de ontem, se ele der a continuidade a partir desse ajuste para baixo, o mercado vai cair. Só que o que aconteceu no dólar, né? Teve a previsão do ajuste, que foi menor do que o do dia anterior, só que o mercado reverteu. Ele ganhou, né? Ele ganhou exatamente aqui, tá? Quando ele fechou acima da nuvem, tá? Quando ele fechou acima da nuvem, mudou a tendência. A tendência virou altista, tá? Vocês podem olhar aqui, ó. Quando ele ganhou, né, esse topo aqui, que foi o fechamento, né, onde teve a briga no fechamento do pregão anterior, né, teve esse range aqui, justamente no cume da nuvem ele fechou acima, reverteu a tendência, a barra começou a ficar verde, né, teve uma divergênciazinha de alta aqui, por quê? Porque aqui eu já estava na região sobrecompra, então que na região de sobrecompra ele está dizendo o seguinte, não necessariamente, voltando a dizer aquilo que eu já falei sempre, chegou na região de 80, né, falando do estocástico, vai cair o preço? Não necessariamente, ele pode se manter nessa região e continuar subindo por um bom tempo, tá? Então a gente tem que entender aí o contexto, né, o contexto aí de mercado para tomar as nossas decisões, tá? E o mercado foi embora. Né? O dólar subiu e manteve-se aí totalmente acima da nuvem, né? E agora a expectativa para amanhã. Será que a nuvem vai servir como um suporte e ele vai continuar esse movimento ascendente ou ele vai reverter para baixo? A gente vai procurar saber isso amanhã, né? Como vai se comportar a abertura. E só para a gente fechar e entender isso, né? O que acontece? O que a gente tem para amanhã, né? No dólar, tendência primária de alta. Por quê? Aquilo que eu estava explicando anteriormente, né? Tendência primária de alta. O ajuste projetado para amanhã é maior do que o ajuste do pregão de sexta-feira, tá? Tendência sentimento de mercado de continuação, ou seja, a princípio, né, seria a continuação do movimento que dominou o mercado de sexta-feira. No mini índice, foi demais. No mini índice, a tendência primária é de baixa, porque o ajuste projetado para amanhã é menor do que o ajuste de sexta-feira, né? Então, e sentimento também de continuação, ou seja, de continuar aquele movimento que dominou, né, o mercado do índice, que foi de baixa, tá vendo? Então, essas informações aqui de sentimento e tendência é que estão aqui agora nas novas regras, né, de coloração que são utilizadas nos nossos indicadores, que semi-automatizam a nossa leitura, né, que facilitam o nosso entendimento, né, que facilitam aí a nossa tomada de decisões, tá? Essa primeira barra aqui, né, da tendência primária sempre vai indicar a questão do ajuste e sobreajuste e depois vai plotar barra a barra, tá bom? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tirar essas dúvidas, e se ficou alguma dúvida, coloquem aqui comentários aí no vídeo ou coloquem lá na nossa comunidade, lá no Telegram, né? Minis Trade, você pode pesquisar e, se quiser, fazer parte lá, a gente troca dicas ali, informações e vamos compartilhando aí conhecimento. Então, bons trades a todos aí, a gente se encontra no próximo vídeo, um abraço.